Eu sou Marina Nogueira, ginecologista da Rede Primavera. Olá, eu sou Maurício Rezende, mastologista. Juntamente com a doutora Marina, nós coordenamos o serviço de atenção à mulher da Rede Primavera. A saúde da mulher, ela engloba todos os cuidados com a mulher, desde o seu nascimento até o seu envelhecimento, trazendo o exame físico, exames complementares em que a gente pode fazer a prevenção de algumas doenças e também a atenção que a gente traz a essas mulheres com a saúde mental, com o bem-estar, e juntos a gente tem uma equipe na Rede Primavera que a gente pode estar cuidando da sua saúde. A gente vai falar um pouquinho sobre o cuidado que a mulher deve ter ao longo da sua vida. Então, não existe uma idade definida para se começar a ir ao ginecologista. A gente tem uma orientação em torno de 9, 10 anos que a mãe leve a sua filha ao ginecologista para introduzir, para conversar, para dar uma orientação ali sobre a menarca, que é a primeira menstruação, se ela tem cólica, se ela não tem. E aí, no início, não temos necessidade nenhuma, se a paciente não tem sintomatologia de fazer nenhum tipo de exame, e ao longo da vida vão surgindo a necessidade de fazermos alguns exames, além do exame físico, que é fundamental, e vai surgindo a necessidade principalmente da citologia oncótica, que é o exame de Papa Nicolau, que aqui em Sergipe é conhecido como exame de lâmina, e para prevenção do câncer de colo do útero, assim como à medida que a gente vai envelhecendo e chega aos 40 anos, vai tendo a necessidade de fazer a mamografia, assim como você é mastologista, sabe dessa necessidade. E como outros exames, a ultrassonografia transvaginal, vai vir na necessidade da avaliação cardiológica, como um eletrocardiograma, se a paciente é formante, uma radiografia de tórax. E aí vai de acordo com a entidade clínica da paciente, se ela tem alguma comorbidade, alguma doença crônica, a gente vai solicitando alguns outros exames que sejam necessários ao longo da vida da paciente, da mulher. Maravilha, Marina. É interessante a gente fazer até um paralelo, né, Marina, como que o ginecologista, a ginecologista é o grande médico da mulher, né? Então, isso. Quer seja nas idades mais tenras, né, 9 anos, 10 anos, né, até o envelhecimento, né, quando algumas patologias, algumas doenças podem acontecer. E o ginecologista torna-se papel importante, né, tem esse papel importante, né, no diagnóstico, na prevenção e até no tratamento de muita doença, né? Fantástico. Isso. E lembrar que muitas vezes as mulheres, o único médico que elas procuram é o ginecologista naquele ano. Então, a necessidade da gente ouvi-la, da gente ter essa sensibilidade de ver se tem alguma coisa que está incomodando, até na saúde mental, saber se precisa encaminhar para um psiquiatra, se tem alguma patologia cardiológica que precisa encaminhar para o cardiologista, para o endocrinologista, e nisso a avaliação global da saúde da mulher. O mastologista é um médico que se dedica ao diagnóstico e à prevenção e ao tratamento das doenças mamárias. As doenças na faixa etária, existem doenças que são mais comuns nas jovens. As anomalias do desenvolvimento, os nódulos benignos, os fibroadenomas, os cistos, as descargas papilares são muito comuns na idade mais inicial, ali quando ela começa a ter as menstruações dela, quando começa a ter a vida sexual dela, nos inícios até 20, 25 anos. Não necessariamente há necessidade do mastologista, mas de um modo geral as pacientes procuram, mas o médico da mulher ainda tem que ser visto como um ginecologista, como aquele que inicialmente faz a primeira consulta, faz a primeira avaliação. No caso de alterações, naturalmente o ginecologista encaminhará para o mastologista. Se a gente está falando de uma mulher a partir de 35, 40 anos, as mulheres já passam a ter alguns fatores que são importantes. E aí a atenção, não que se abra mão do controle ginecológico, mas sim do suporte também do mastologista como médico de rotina para o acompanhamento e o diagnóstico das suas mamas. Então eu diria que isso seria o inicial e com a frequência basicamente anual a partir dos 40 anos em casos de mamas completamente normais.
Pode não ser feito esse controle, pode ser feito com o ginecologista? Pode também, mas o ideal é que faça o acompanhamento em paralelo com o ginecologista e com o mastologista. Mioma é uma tumoração benigna, que é bastante comum na mulher e que é uma das principais causas de busca da mulher ao ginecologista. Não necessariamente a gente precisa de uma cirurgia, ele pode causar muito sangramento ou até mesmo ser assintomático. Então, muitas das mulheres que têm miomatose uterina, elas não sentem nada, é apenas um achado de ultrassonografia. Então, como eu disse, muitas vezes a gente pode só acompanhar sem a necessidade de ter uma intervenção cirúrgica. Essa é uma pergunta que fica difícil a gente emitir uma opinião final baseado nos dados que nos foi passado. Todo nódulo tem que ser investigado, tem que ser avaliado. E nem todo nódulo verdadeiramente é um nódulo. A gente considera nódulo quando é um caroço, quando ele é sólido, é uma multiplicação de células. Às vezes a mulher confunde áreas mais duras, áreas mais densas no peito dela com caroço. Às vezes a mulher confunde, até porque ela não tem condição de sozinha descobrir que aquilo na verdade não é um nódulo, é um cisto, quando é uma bolinha de água. Então, é todo um conjunto de coisas que requer uma avaliação especializada, com realização de exames complementares. Aí eu citaria 42 anos a mamografia e a ultrassonografia como dois exames importantes, e no caso de nodulações sólidas, a realização de biópsia, que hoje em dia nunca é feita em centro cirúrgico, e sim no próprio consultório com colheita de material através de agulha. Aí sim, essa resposta estará tendo seu diagnóstico, por isso terá sua resposta a partir do momento do fechamento desse diagnóstico. Então, não dá somente com esses dados da gente emitir uma opinião. Então, o conselho que eu daria a quem fez essa pergunta e a outras pessoas é: procura um mastologista e ele vai saber como prosseguir no diagnóstico. A Rede Primavera dispõe de vários colegas mastologistas que podem te atender. O exame de lâmina, que é o exame de Papa Nicolau, ele deve ser realizado anualmente e é um exame preventivo, e a importância dele é justamente o rastreamento do câncer de colo de útero, porque através do resultado a gente pode avaliar lesões que podem ser tratadas antes da evolução para o câncer de colo do útero. Antigamente se usava um termo equivocado que hoje a gente não fala mais e a gente não sugere mais, que seria o autoexame. Isso transferia para as pacientes uma responsabilidade, uma culpabilidade e uma dificuldade muito grande, porque se exigia delas que elas examinassem as suas mamas. E às vezes ela era uma estudante, ela era uma professora, uma dona de casa, e ela não tinha condição de se examinar. Então, hoje o termo autoexame a gente não sugere. É uma idade em que a gente pode ter algumas alterações mamárias. De um modo geral, não importantes. Eu posso ter aumento de volume pré-menstrual, eu posso ter cistos, eu posso ter nódulos, mas de um modo geral um quadro benigno. As mulheres de 17 anos, eu diria, procura o seu ginecologista. Se tem alguma queixa, na consulta ginecológica de rotina, pede para avaliar as suas mamas também, no sentido de tentar identificar alguma alteração. No máximo, o exame a ser solicitado nesse grupo etário, nesse grupo de pacientes, seria uma ultrassonografia. Não faz sentido fazermos uma mamografia numa mulher de 17 anos por conta de rastrear uma doença mamária. Então seria basicamente isso: a mulher palpar sua mama no sentido relaxado de conhecer as suas mamas, fazer a consulta ginecológica de rotina e, se solicitado pela médica ou pelo médico ginecologista, a realização de uma ultrassonografia. Isso seria o básico de um cuidado com as mamas nessa faixa etária. Existem algumas situações que a gente não consegue visualizar realmente o ovário da mulher, e em que casos acontece isso? Quando a paciente está com constipação intestinal e que tem muita gaseificação abdominal, ou então quando a paciente já está no climatério e aquele ovário diminui muito de tamanho, e aí fica difícil para o ultrassonografista visualizar, ou então quando ela usa anticoncepcional por muito tempo, que também esse ovário pode reduzir o seu volume, e aí fica mais difícil também a visualização. É exatamente o contrário, a gente não pode ter medo. A medicina de hoje, ela está muito distante da medicina de outrora, onde um diagnóstico seria uma sentença. Hoje é exatamente o contrário. Hoje
A medicina avançou muito, tanto na etapa do diagnóstico quanto do tratamento, onde o grande diferencial hoje, especificamente no que diz respeito ao câncer de mama, é o momento em que a gente diagnostica. Primeira coisa, a doença mais frequente da mama não é o câncer. Existem nódulos benignos e sensícios, existem mamas normais, que às vezes a mulher pensa que é um nódulo, e isso deve ser visto precocemente. Quando o câncer, o tratamento ele é muito menos agressivo e as taxas de cura são muito mais elevadas, atingindo até 95% a 98%. Quando a gente identifica uma lesão inicial. E o que é uma lesão inicial? É uma lesão que a gente consegue identificar medindo até 2 centímetros e que não tenha doença na axila. Então, nesse caso, a possibilidade de cura é de 95% a 98%. Então, a gente não pode ter medo de diagnóstico precoce, porque, na verdade, essa é a grande chave da cura. Então, a orientação é: temos que buscar o diagnóstico muito antes dele nos procurar. Então, a realização de exames de rotina, e que basicamente quando a gente lida com câncer de mama seria mamografia anual a partir dos 35 a 40 anos, com ou sem a complementação com a ultrassonografia. Essa é a grande chave, e o diagnóstico obviamente regular anualmente. Essa é a grande chave para que cheguemos ao diagnóstico precoce. Não tenham medo de serem bem-sucedidas no diagnóstico e ou no tratamento.